Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Agora sim, pronto, agora sim, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube. Muito boa noite para quem estiver aí no chat. Já vai chegando, vai dando seu olá, estou aqui. Andressa tá aí, Davidson. Cara, desculpa se eu falei errado seu nome. Enfim, queria agradecer a presença de quem tá no chat. Hoje nós vamos ter um papo muito bacana sobre o que é RPG de panfleto, que foi uma coisa que passou despercebida por mim por uns bons 15 anos de RPGista, e foi uma surpresa quando eu descobri. E para isso eu trouxe aqui o Peregrino, diretamente do RPG World. Gente, meu inglês, como não sabe, então, lá do mundo RPG, só que em inglês. Desculpa, gente. Seja muito bem-vindo aí, Peregrino. Apresenta para quem não te conhece, quem tu é, o que tu já fez, qual o teu site, onde a galera pode te encontrar. Aproveita o espaço aí. Tá, muito obrigado. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Werneck e eu sou o Peregrino do RPG World. O RPG World é uma iniciativa que eu e minha esposa começamos em 2016 de fomento de RPG. Começamos como blog, com aventuras, boas práticas, sistemas, explicações. Depois começamos a fazer eventos gratuitos e ocupação de centros culturais, ocupação de biblioteca, ocupação de espaço colaborativo, ocupação de espaços públicos. E no meio da pandemia, trancado dentro de casa, não podia mais ir para evento, eu comecei a escrever e publicamos alguns materiais. O Cthulhu, um jogo Lovecraftiano, casual, para quem quer terrir e está cansado de muitos D100, D300, D47. Jogo simples, casual, descontraído. Lançamos o Dragonzitos, que é um jogo onde você tem que proteger a caverna do dragão dos malditos aventureiros que vêm matar, pilhar e destruir. Nós não aguentamos mais esses aventureiros toda semana incomodando o dragão. Então você joga como um Dragonzito, que é um pedacinho de dragão. Lançamos também o 64 Nunca Mais, né? Os Fantasmas de Elizabeth, participamos dessa jam. Lançamos o cenário de Liga Tosca para 3D&T. Liga Tosca, uma HQ, é um quadrinho aqui da Baixada Fluminense sobre super-heróis precarizados. Lançamos ano passado o Trairagens e Selvagerias. Ele saiu depois de um curso que nós demos no SESC sobre criação de jogos. Nós ensinamos os jogadores a jogar, os mestres a mestrar, os criadores a criar, e essa galera toda foi fazendo tudo junto, e no final nós lançamos um jogo chamado Trairagens e Selvagerias. Um jogo ecofuturista cyberpunk de salvar capivaras. E lançamos recentemente o Movidos a Apocalipse. Nós pegamos a engine do PBTA, né, do Apocalypse World Engine, reduzimos ela o máximo que nós pudemos e lançamos Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Naruto versão Powered by the Apocalypse, onde você consegue dar um socão do amor. Muito bom. Então fizemos isso, nós participamos de lives com nossos parceiros do Flecha Mágica, Rizoma Cultura, Clube do XP. Nós fomos para o DOF, o nosso Dragonzitos ele foi selecionado para a área de protótipos do Diversão Offline. E esse ano, todos os primeiros sábados de cada mês, nós temos feito eventos gratuitos na Biblioteca Municipal de Duque de Caxias. Se você quer testar seu jogo, se você quer jogar pela primeira vez, se você quer conhecer RPG, se você está procurando gente para sua mesa, se você está de saco cheio de fazer porra nenhuma no sábado, você já tem um lugar para ir, alguma coisa para fazer, uma galera para conhecer. E esse ano nós temos board games. O Felipe Xavier entrou no time com a gente, ele leva os board games dele. Se você quiser levar o seu para jogar, você é bem-vindo. Se você quiser tomar uma surra de Magic da minha esposa, você é bem-vindo. Então, nós fazemos isso. E basicamente o RPG World é isso. Só isso, né? Só isso. Só pouca coisa, pouquíssima coisa. Nossa, é muito legal. A gente tem falado muito aqui no Movimento RPG sobre levar mais para eventos e participar mais.
das comunidades, assim, estar mais presente. É muito legal a gente ver como a comunidade está crescendo e a gente está fazendo coisas, né, e levando RPG e board games para tantos lugares novos o tempo inteiro, né? Então é muito legal sentar para conversar com alguém que já também está fazendo isso e está fazendo isso até muito mais constante do que a gente tem feito por aqui, né? Então, assim, muito legal. Só isso já valeria o papo aí de 1 hora tranquilamente. A gente poderia ficar aqui muito tempo só falando de como é legal fazer toda essa parte de comunidade, né? Porque se eu quero jogar RPG com alguém, a melhor coisa que eu tenho pra fazer é formar jogadores. Isso. Ensinar a galera a jogar. Ensinar a galera a criar. Isso é uma coisa que a gente vive falando aqui no movimento RPG, né? Que, tipo, tem muitas pessoas, né? Tem ainda uma certa bolha, uma certa galera da RPG, vai dizer assim, para não dizer uma bolha, vamos lá, uma certa galera da RPG que tem esse preconceito com novas ideias e que tem esse preconceito com novos jogadores. Isso eu acho que é a coisa mais nociva que a gente tem no nosso hobby, porque se a gente não treina novas pessoas, se a gente não traz mais pessoas, chega um momento que muitas pessoas param de jogar RPG depois de uma certa idade, nem todo mundo continua, né, eternamente jogando, que nem nós fazemos. Nem todo mundo leva isso pra frente, gosta desse hobby nesse sentido. Muitas pessoas jogam só no final de semana, quando se encontra uma vez lá que outra na vida. Então a gente sempre precisa trazer novos jogadores, até pra ter novas coisas surgindo, né? Se a gente ficasse só no mesmo, tava todo mundo jogando Dungeons & Dragons primeira edição, tipo, que nem saía, né? Antes do AD&D ainda, sabe? Então, as coisas, na verdade, nem isso, né? As pessoas estariam jogando Wargames, porque o D&D veio do Wargame, né? Então... Chainmail. Estaria jogando Chainmail até hoje. Então assim, eu acho que... A gente veio com uma proposta bem progressista, né? Com a RPG World, de ser um lugar seguro, onde você poderia jogar RPG sem ser incomodado. Onde mulheres poderiam jogar, crianças, idosos, a galera LGBT. Então, assim, eu tive pouco contato com essa galera old school, do tipo, se não tá do meu jeito, não pode, porque nunca foi muito a nossa proposta. A gente não quer formar gente desse tipo, então... Muito bom. Dei muita sorte. E me espantou os que tentaram incomodar, então. A gente tava, inicialmente, quando a gente começou o projeto do Movimento RPG, só para finalizar esse assunto, pra gente ir pro nosso tema, mas a gente tentou trabalhar também com essa galera que é do old school, como tu falou, e mostrar pra eles, tipo, trabalhar no sentido de mostrar pra eles que não é como eles acham, né? Que as pessoas precisam aprender a jogar, tem outras coisas e tal, e assim, foi difícil. E bom, foi no passado porque não aconteceu, mas hoje nós trabalhamos com muitas pessoas que gostam de OSR, não estou dizendo que quem gosta de RPG Old School desse tipo de pessoa, não é o que a gente falou, né, tanto tu quanto nós, tipo, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, tipo, essa mentalidade da pessoa que acha que o que ele faz é a única coisa certa, não tem como a gente mudar. Então, infelizmente, essa galera só tem um fim, né, que é não jogar mais RPG ou jogar sozinho o seu RPG com a IA, que pelo menos talvez ature ele, e olha lá. Mas enfim, hoje vamos falar de RPG de panfleto, que eu vou explicar aqui por que pra mim surgiu, tipo, depois de 15 anos que eu já tava jogando RPG, ou talvez mais. Eu comecei a jogar RPG, eu mal sabia direito o que era RPG, e comecei a jogar numa cidade pequena, então eu jogava o que tinha, que no nosso caso era Vampira Máscara, GURPS e D&D 3.0. Foi isso que eu comecei a jogar. Eu comecei com 3DT porque Tubarão e Laguna basicamente era esse que chegava. Tinha um grupinho lá do Vampiro, mas eles eram um pouco mais velhos do que eu. Então, basicamente, Laguna mesmo, só tinha 3DT. Você é de Laguna? Eu sou de Laguna. Ih, você mora perto da Tia Tânia. Tia Tânia, um beijo, assiste a gente. Olha, no pós, eu vou descobrir onde é a Tia Tânia, que é bem provável que eu conheça de fato. Mas lá a gente jogava 3DT por isso, assim, e também, assim, pouquíssima coisa chegava, né? Sim. A 3DT veio naquela onda da Dragão Brasil, que era uma revista periódica, e como a revista periódica era distribuída por banca, alcançava mais gente. Chegava a mais lugares, né? Mas então... Alcance, distribuição, preço, sempre a gente roda das mesmas coisas até chegar onde a gente vai chegar daqui a pouco. E, cara, foi com a criação do movimento RPG, ou talvez um pouco antes, que eu comecei a conhecer os RPGs de panfleto, porque um amigo me apresentou um RPG de panfleto lá de fora, que era um RPG... Sentimentos? Não,
era um RPG que tu jogava com uns guaxinins, eu esqueci o nome agora. Era tipo uma corrida de guaxinins, assim. Cara, muito engraçado. É Crash Pandas é o nome do RPG. Inclusive, a gente fez a tradução, a gente vai postar no Movimento RPG muito em breve pra galera baixar. Muito bom. E, cara, eu, tipo assim, conheci aquilo e falei, nossa, por que isso não existe tanto, né? E daí eu descobri que não é que não existe. É que existe tanto, só que a galera, tipo... Eu não vou dizer que é marginalizada, mas, tipo, eles não têm o reconhecimento que deveriam ter. Muitos não têm o reconhecimento que deveriam ter. Muitos fazem muitos RPGs, tem muita coisa sendo produzida. Só que, primeiro, não é tão interessante para a maioria das editoras, por causa que não tem como tu cobrar, né, normalmente. E segundo... Tem, cara. Então, não tem como cobrar R$180. Sim. Mas também não custa a mesma coisa que editar um livro, claro. Capa dura, com sim, até impressão e tudo mais. Que a gente gosta, não tem, né? Tem um custo bem menor também, né? E segundo, não é um RPG que a galera vai dizer que, eu conheci tal RPG, ele é muito legal porque ele tá aqui na minha estante. Não é isso. Então, é uma outra, no meu ponto de vista, tá? E aqui a gente tá aqui pra quebrar esse preconceito que eu, Douglas, tenho. Ele é uma outra pegada, porque o que eu vejo do RPG de panfleto é que ele é um RPG, primeiro, inclusivo pra caramba, porque, tipo, qualquer pessoa pode ter, né? Mas ele é muito mais fácil de tu conseguir pôr as mãos em vamos dizer assim. E segundo, ele é muito mais fácil de tu fazer um RPG para determinado assunto. Então, eu quero ter um RPG sobre, por exemplo, sei lá, salvar capivaras, como tu falou. É muito mais fácil tu fazer um RPG de panfleto nisso do que tu escrever um livro de, sei lá, 180 páginas, 60 páginas que seja, pra produzir tanto material para uma coisa tão específica. Eu sei, por experiência própria, que às vezes é muito mais difícil tu enxugar do que tu escrever um monte de coisa. Eu sei muito bem disso. Mas, nessa minha mentalidade, eu acho que ainda assim é mais tranquilo tu fazer uma coisa mais focada em um panfleto, um RPG de panfleto, do que de tu fazer um livro de 100 e poucas páginas, coisas do gênero. Mas, cara, e aí? O que eu tô viajando? Fica à vontade pra falar, porque a gente tá aqui pra isso, tá bom? Tá, vamos lá. Eu vou pegar alguns pontinhos, tá? Eu não sei se vocês conhecem o RP Guacha. Já ouviram falar? Sim, de nome sim. Ele é um podcast, né? Não. Ele é um podcaster do Portal Deviante, que é sobre iniciação científica, sobre divulgação científica. Sim. Um dos participantes, o Guaxinim, ele pegou Laser Sentimentos, que é um jogo minimalista de uma página lá de fora, e adaptou para o jogo Guaxinins e Gambiarras. Hoje ele é uma das maiores comunidades de jogadores de RPG do Brasil, tá? Com alguns milhares de pessoas participando, jogando um jogo que você só tem uma característica. Você não tem força, habilidade, blá blá blá, você só tem uma característica. Ou é metal ou é social, e você fica ali naquele escopo de 1 a 6, tá? É muito fácil a gente dizer que as grandes editoras não têm interesse. Por quê? Porque as grandes editoras trabalham com lucro, o lucro é baseado no desejo, o desejo é baseado no fomento e na exclusividade. É mais exclusivo um jogo de R$300 do que um jogo de 10. Porém, se você pega a Anitta e bota a Anitta para jogar o 3D&T, amanhã o 3D&T está sendo jogado pelo Brasil inteiro. Com certeza. Sabe? Então, existe a questão midiática, a questão de lucro, a questão de empresarial, que eu não vou entrar aqui. Mas o RPG de panfleto, ele pode se tornar o jogo mais jogado do mundo, desde que você convença alguém famoso a jogar ele e falar que ele é legal, né? Aí as pessoas vão entender que ele existe, vão perceber, vão jogar, vão realmente achar legal, e a gente vai começar a produção em cima disso. Nós temos... Tem muita coisa em cima de status, em cima de um RPG, que não é só o preço, a exclusividade, ser um livro bonito de capa dura, mas tem todo o rolê das regras, né? Acho que porque, de novo, né, eu sou uma grande fã de 3D&T, e eu gosto de jogar jogos mais complexos, mas eu também gosto muito, talvez seja minha preferência, jogos que estão mais preocupados com se divertir, afinal é um hobby. Aí agora a gente vai para sistema, né? Pois é. Sistema. O game design e a proposta definem o escopo do jogo, tá? Se a sua proposta é um jogo rápido e simples, você vai partir para mecânicas narrativistas.
Você não vai ter mecânicas gameistas, que é o que você gosta, ou simulacionistas, que são mais baseados em tabuleiro, em projetar a realidade, onde você tem mapas e tal. Quando você tem jogos mais narrativistas, eles costumam ser mais simples e mais enxutos. Isso não é uma regra, é só o que acontece com mais prática. O que você gosta de mais regras, mais encorpado, é porque você provavelmente gosta de fazer um combo de especialidade, um personagem específico dentro daquelas características que você procura. Se eu falar, por exemplo, que você sabe tocar música, sabe arco e flecha e sabe uma espada, e usa uma espada, e você e o nosso amigo aqui, Douglas, cada um de nós tiver as mesmas coisas, cada um de nós vai interpretar alguma coisa diferente, porque nós vamos sangrar para o nosso personagem as nossas particularidades, a nossa visão de mundo, a nossa experiência. Então, voltando, a proposta define a quantidade de regras. E os RPGs panfletários, a proposta é uma tarde de diversão. Eles não se propõem a ser o jogo da sua vida, eles não se propõem a ser campanhas, eles não se propõem a muitas coisas. Ou eles são uma aventura pronta para um jogo. Sim, você pode ter uma aventura de D&D pronta só com um panfleto frente e verso, ou GURPS, ou 3D&D, ou qualquer outro sistema. Aventura pronta, tá aqui, ó, hoje a sua aventura é essa. Você pode ter um sistema completo, pronto para jogar, início, meio e fim. Você pode ter um cenário sem regras, você pode ter muitas coisas. Só que tem que caber um panfleto. E o panfleto ele não precisa ser dobrado sempre em 3, ele pode ser uma folha inteira, ele pode ser dobrado em 4, frente e verso, como se fosse um livro de uma página. Ele pode ter vários formatos. Mas sempre a gente volta para questões de proposta, público-alvo, o quanto crunch ou fluff você quer botar no seu jogo. E a gente não vai conseguir falar muito de game design. E acho que nem é essa a proposta. Mas o RPG panfletário é a questão de ser rápido, fácil, uma tarde. E sim, a questão de acesso é muito importante. Existem RPGs panfletários caros. Uma vez eu comprei um RPG panfletário de $17. Porque ele me prometia adaptar o sistema PBTA, que é um sistema que eu gosto, para uma aventura baseada em você jogar com lobos, apenas lobos. E eu gosto muito de Lobisomem Apocalipse. Eu queria ver o que ele fez, qual é o sistema, eu não queria piratear. Então eu paguei caro, para um caramba, para poder ter acesso a um RPG panfletário que era frente e verso, jogador, frente e verso, o mestre. Deu um pouco de ódio. Mas aí, esse ano, na RPG Com, eu mestrei esse jogo para falar que não foi desperdiçado, né? Os jogadores gostaram bastante. Então, assim, tem muito o que fazer. Eu tô participando da... Ai, meu Deus. One Page RPG 2023, que está sendo patrocinada, né? Está sendo incentivada pela itch.io, que é uma plataforma de desenvolvimento de jogos. Nesse cenário, se vocês forem dar uma olhada depois, tem mais ou menos uns 500 pessoas inscritas. E se vocês olharem as dos anos anteriores, tem mais gente ainda. O foco é RPGs de uma página. Eu fiz o playtest ontem do que eu estou fazendo do jogo. O jogo que eu estou fazendo é sobre gatos que saíram de casa e precisam voltar para casa antes que se percam no meio da rua. É uma proposta simples, não precisa de muitas regras. Se eu fosse escrever ele normalmente, esse jogo ia ter pelo menos umas 30 páginas. Mas como eu estou fazendo ele pro One Page RPG, ele foi reduzido até ficar em uma página só. Um dos jogos que eu publiquei, o Dragonzitos, ele começou com 20 páginas, frente e verso. Hoje ele está com 100 páginas. Porque depois que o jogo ficou pronto, eu comecei a botar tabela para ajudar, eu comecei a botar regra especial, regras avançadas, aventura pronta, modelo, blá, 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 e o jogo vai crescendo. A gente vai incorporando, né? Vai. O resumo dele, que vocês podem baixar se quiserem, é frente e verso. Todas as regras pro jogo é um panfleto frente e verso. Eu tenho uma aventura pronta para você jogar, é um panfleto frente e verso. Sim. Então, assim, né? A gente costuma levar nos eventos um panfleto pra galera poder ter acesso ali, poder brincar, poder usar. Uma das coisas importantes sobre acesso que a gente estava falando não é só sobre preço, né? Eu falei que, beleza, eu gosto de jogos mais complexos, mas tem uma coisa da acessibilidade para quem tá chegando, que não é só sobre investimento, mas jogar RPG é uma coisa muito elitista. Do tipo, tu chega num lugar com um grupo e o grupo sabe as regras e o grupo gosta de saber as regras, então a gente tem esse cenário.
Não acho que não é todo mundo que joga RPG que é assim, gente, mas eu estou dizendo que isso ainda existe muito. Então, quando a gente fala de acesso, a gente não está falando só de dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que influencia, mas o fato de tu, ao invés de ter que ler um livro inteiro para jogar, você chegar num lugar e ler um panfleto, são muitas camadas de acessibilidade, de possibilidades que eu vejo, assim. E eu conheci recente, né? Foi o Douglas que me falou sobre isso, eu nunca tinha visto, assim. Eu já achei encantador, eu já achava todos os que eram menos do que 180 páginas maravilhosos. Então, isso também tem essas camadas, né? Sobre o quão menos assustador é. O que tu falou também sobre dados, né? Eu gosto muito de RPGs que se propõem a usar D6, porque quando eu já vejo a carinha, assim, quando a gente fala para um jogador novo, esse aqui é um D6, esse aqui é um D10, a pessoa ali, ela... Tu já perdeu. Já perdi a pessoa ali. Tem gente que joga dominó, quando usa baralho, também é maravilha. Mas isso que você está falando do RPG panfletário, ele gera um problema. O RPG panfletário gera um problema. Ele não cabe explicar tudo dentro de um panfleto. Ele não fala sobre mesa segura, ele não fala sobre o papel do mestre, ele não fala sobre mestre também é jogador, então também tem que ser divertido para ele. Sim. Ele não fala sobre o jogo é um ping-pong, onde você faz uma propositiva de tentativa e o mestre testa isso de acordo com o sistema e te dá um retorno de consequências num ciclo de tentativa, consequência, tentativa, consequência. Não dá para explicar o que é RPG, boas práticas, segurança num panfleto. Então o panfleto ainda é elitista, porque se você nunca jogou RPG na sua vida e ele te dá um panfleto, você fica muito confuso. Você vai fazer aquilo que mais ou menos tá na tua cabeça, né, basicamente. Exatamente. Sim, tu já tem que ter uma... É que assim... Noção. Tu tem que ter uma noção, tu tem que ter um exemplo, né, e o meu ponto de vista nesse sentido é que hoje em dia talvez ele seja mais viável, porque hoje em dia tem muito mais informação de RPG do que tinha há 5 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás já é muito mais. Então assim... A gente tá numa fase, talvez, que o RPG de panfleto tem mais espaço, talvez por causa disso também, tu não acha, Peregrino? Muitas pessoas já sabem o que é RPG, por diferentes motivos, porque assistiu o Selbit jogando em Ordem Paranormal, porque escutou o Nerdcast RPG, porque escutou algum podcast de RPG, como por exemplo o RPG Guacha, porque viu alguém assistindo o filme do D&D e falou, putz, isso aí é um negócio, é um jogo, né, o que é? E foi e pesquisou. Então tem muitas informações hoje em dia, o que facilita, eu acho que um pouco o panfleto ser mais viável. O que tu acha? Mais ou menos, né? Porque essa galera que a gente falou, só o Guacha que joga com RPG de panfleto, né? Mas eu acho que assim, digamos assim, eu sou uma pessoa de... Sei lá, eu sou um cara novo que tá começando a jogar RPG. E eu sigo o Selbit. Vou usar o Selbit como exemplo porque é o extremo oposto, né? O livro de Ordem Paranormal é R$180. Sei lá, acho que é isso, por aí. Eu não tenho grana pra comprar esse agora. A minha galera não tem grana pra comprar isso agora. Eu posso comprar o PDF, eu posso fazer o download. Eu vou num evento aí de RPG que possa ter. Vou, por exemplo, numa RPG World. E lá eu descubro que tem um negócio chamado RPG de panfleto. Que você disponibiliza. Por exemplo, dentro da mesma proposta, o Culto ao Liu. Que é um jogo de investigação sobrenatural. Eu posso inserir tudo de Ordem Paranormal ali dentro. Porque o RPG ele tem isso. Tu consegue inserir qualquer coisa. Tu só precisa de um sistema minimamente perto. Né? Um sistema que tu consiga simular aquilo. Então assim, nesse ponto de vista, eu acho que é mais fácil do que há um tempo atrás, que o cara ia chegar num evento de RPG, tu ia ter que explicar tudo o que é RPG, ele não ia ter zero conhecimento do que era. Tudo que ele tinha de conhecimento do que era RPG é que RPG é coisa de pessoa satânica que faz pacto e que mata a pessoa no cemitério. Verdade. Tipo, ainda da época dessa fake news. Mas isso melhorou bastante. Tipo, diminuiu bastante. A gente tem mais divulgação. A gente teve o Stranger Things que falou sobre RPG. Exatamente. A gente tem essa cultura geek nova que o RPG é incluso, o RPG aparece em anime. Você descobre que o famoso joga um RPG. Sim, a questão da divulgação está bem grande, mas a gente volta àquele problema de divulgação midiática, mídia feitas por empresas têm objetivos, objetivos são sempre vender, e o que você vende não é a mesma coisa do que você faz. A galera que joga futebol aqui na praça, aqui perto, descalça, com aquela bola furada, naquele campo cheio de buraco, eles não estão emulando o que eles veem na FIFA, no Copa do Mundo.
estão fazendo a versão deles, tal, com regras apropriadas e adaptadas. E é a mesma coisa. Você vê a galera famosa, grande, jogando, e você vai fazer em casa, tem essa proporção, tem que ter sempre esse esclarecimento que existe um descolamento entre o que você vê dentro desse mundo preparado para o jogo daquilo que você tem em casa. Porque, por exemplo, muitos desses streamers maiores são roteirizados. E, por exemplo, o Nerdcast RPG, ele é roteirizado. Isso torna a experiência ruim? Não, a experiência ainda é agradável. Isso é um mau exemplo do que é RPG? Não, você ainda tem ali todos os elementos do que tem um que é RPG. Mas se você tentar reproduzir em casa, não vai sair igual. E a gente não quer que as pessoas tenham esse tipo de frustração sempre. E ainda mais quando você muda o escopo de um RPG grande, famoso, todo colorido, em papel de luxo, com bonequinho e Roll20, e você vem para um panfleto que é guerrilha. O panfleto é RPG de guerrilha. Para você conhecer, para você poder jogar, para você tá na mesa de bar, você consegue jogar, tá na fila do banco, você consegue jogar. É para a galera que realmente gosta. Quer te mostrar. Sim. Pô, você quer conhecer o que é RPG? Ah, mas não tenho tempo. Não, peraí, você tem uma folha, cara. Você consegue ver isso no ônibus. Sim. Ah, mas eu não tenho elementos. Não pega dado. Eu não tenho dado, eu tenho baralho. Ah, mas eu não tenho. Tem moeda? Vamos fazer com moeda? Dá. Sim. Então, assim, é bem guerrilha mesmo. É sobre papel você escrito, se apresentar. Né? Tipo, pega um papel, rasga, põe os números, põe as opções que tem que sortear. Aleatório. Pronto. Pega um papel laminado, papel alumínio, dobra, faz um cubinho com papel alumínio, faz os buraquinhos e vira um dado. É guerrilha. Entendi. É muito associado ao conceito de indie, de independente. A galera de RPG de panfleto costuma ser muito associada ao indie. E é uma associação simples, né? O indie não tem editora, não tem uma grande empresa por trás. A galera que faz panfleto normalmente é essa galera. Se você tem uma editora, você vai ter grana para ter revisor, co-escritor, artista e tal. Então, sabe? Sim. É isso. Não tô dizendo que é ruim, tá? Eu consumo RPG AAA grande, porque tem muitos que são muito legais. Mas eu não vou deixar de consumir o panfletário da galera pequena, porque é daí que vem as ideias mais interessantes, mais disruptivas, e aquele RPG que você vai jogar uma vez só, porque não dá pra jogar de novo, você já descobriu como é que tudo funciona, mas você vai ficar lembrando aquilo pelo resto da sua vida. Sim. Aquela partida de paranoia, onde todo mundo tem cartinhas na mão, e você não pode mostrar as cartinhas, e você tá tentando convencer o rei a não te matar, e tal. São ideias muito interessantes. Eu acho que isso dá uma vida muito grande para RPG. Sim. E vocês costumam levar os RPGs de panfleto para os eventos que vocês vão? Sim. E como é que é? Como é que é a experiência de, por exemplo, mostrar para alguém que nunca jogou ou que já jogou outros RPGs, mas enfim, não... Como é que é? A gente tem 3 faixas de público. A galera que nunca jogou. Pra galera que nunca jogou, tanto faz. Tá sendo divertido, pode ser panfletário ou pode ser enorme. Claro que uma coisa mais bonita, mais bem acabada, chama mais atenção. Mas quando na mesa do lado a galera tá jogando Everybody is Spider-Man, onde nós temos uma Spider-Vaca, o Spider astronauta, e é um RPG que foi inventado tem 3 dias, a galera tá testando, e gritando, e berrando, de repente você fala assim, pô, acho que eu tô jogando errado. Nós temos a galera... um livro procurando a tabela, né? Aí o cara tá lá, tipo assim, peraí, qual é o dado que eu jogo mesmo quando eu vou atacar? E a galera lá aqui, ó. Como é que eu jogo o dado pra galera gritar, meu Deus? É quando tira 10 que grita? Tem que fazer o quê pra gritar? Então, tem essa galera que nunca jogou, que é mais entusiasmada. Qualquer coisa serve desde que seja bem divertida. Tem aquela galera que já jogou RPG e está procurando sensações novas. Então, esses panfletários, ela senta, ela se interessa, ela compara com aquilo que ela já jogou, ela fica, mas se fizer assim, se fizer assim, eu já vi essa regra em outro lugar. Também é uma galera muito divertida de você jogar, de você apresentar. E tem aquela galera que veio atrás do RPG grande e sobrou o pequeno. Normalmente ela senta na mesa já assim, né? Daqui 10 minutos ela tá gritando, não sei o que, tá acontecendo. E é muito legal. Sim. Então, é muito bacana isso. A gente aqui isso que tu falou, voltando um pouquinho só, essa questão que tu falou sobre as diferenças do RPG, tipo, principalmente o midiático pro real, a gente
tem lives de RPG aqui de terça a sexta e a gente sempre deixa muito claro pro público. A gente falou várias vezes aqui nas nossas tavernas que é diferente. Por mais que a gente não faça roteirizado, a gente realmente joga o RPG, vide que a gente destruiu a nossa campanha inteira numa quarta-feira dessa por causa de rolagens ruins. Enfim, a gente deixa claro que é um tempo menor, os jogadores normalmente não fazem exatamente aquilo que um jogador faria, todo mundo já tá meio que alinhado, a gente quer chegar nesse objetivo, então vamos todos fazer um metajoguinho pra tá todo mundo na taverna, vamos ajudar, e não vai ter aquele cara que vai falar assim, não, eu vou ficar na taverna bebendo, eu não vou pra aventura, sabe? Então a gente meio que deixa isso meio que pré-estabelecido pros jogadores, então a gente sempre deixa claro que, nós vamos jogar um RPG, e isso não é o RPG, como é a experiência de RPG. Né? A experiência de RPG é você sentar numa sala, às vezes, né, com um grupo de amigos, principalmente, e conversar durante 4 horas e rolar 3 vezes o dado e durante 30 minutos ter alguma interação. Né? Brincadeiras à parte, o RPG ele é muito mais... É quase isso. O RPG ele é muito mais social quando ele tá acontecendo em uma mesa de amigos, né? A materialidade, ela influencia muito na forma como você vê o jogo. Claro. Se você está jogando online, você tem um rolador online. Você perde a sua capacidade de perceber alguns componentes da comunicação não verbal, né? Uma olhada, uma tremida, uma mão, um jeito de mexer. Sim. E não tem nada como tu ver o dado rolando antes de cair o número, né? Exatamente. É importante. Mas essa questão do RPG de panfleto sobre a questão dos eventos, né? Acho que muito engraçado isso que tu falou, essa percepção. A gente sente um pouco isso, mas assim, de uma forma muito menor, porque a gente se propõe aqui a não fazer só o mainstream. Tanto que nós temos vários one-shots e a gente agora estabeleceu que nas quintas-feiras vai ser só... Uma quinta-feira a cada 15 dias vai ser só de RPG nacional. Isso significa legal. Só RPG nacional. A gente já veio pra lá, vamos fazer Tormenta 20. Eu falei, gente, a gente já tem Tormenta 20 em outros dias, vamos deixar pra RPG, tipo, menores, RPGs que a galera não conhece tanto. Mas enfim. E a gente teve algumas mesas de RPGs que ninguém conhecia. E todo mundo, tantos jogadores que o nosso grupo do patronato e também quando a gente convida a galera do nosso público pra jogar com a gente, a galera vai assim, vamos ver qual é que é. E todo mundo sai extasiado, assim, normalmente, sabe? Porque, normalmente... Não é maneiro, cara? Tipo, é o novo, sabe? Tipo, sai da caixinha. É aquela primeira experiência, é aquilo que eu disse, é uma coisa muito focada, porque ela é totalmente diferente, tu não tem que englobar o mundo todo, não, tu tá englobando todos os personagens serem o Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, não tem como tu fazer, tipo, for fazer um livro disso, às vezes, um livro gigantesco, tu vai ter que botar muitas mecânicas, o narrador vai ter que se preparar muito, não, tu não pode ser uma aranha-vaca porque não combina, e tipo, às vezes, esse tipo de coisa frustra os jogadores. Claro que cada narrador acaba sendo um pouco mais ou menos flexível, né, isso é uma coisa também um pouco de narrador, mas se o cara for ligar o sistema muito a sério, isso não vai dar certo. E no panfleto não tem tanto isso. Como tu falou, ele é mais aberto normalmente. E as ideias, é muito mais fácil tu fazer várias ideias. Por isso que tem muitas coisas que são totalmente diferentes. Claro que também tem muita coisa que deveria ser impressa apenas uma vez, vamos dizer assim, pra gente não gastar papel. Eu fiz um desses uma vez. Mas, enfim... Acontece. Não é só porque é panfletário que é bom, né? Exatamente. Eu acho que é a coisa da experimentação também. Acho que essa é a proposta, né? Hoje eu tô tendo vários insights sobre... Eu falo muito isso pro Douglas, né? Eu gosto de jogar RPG, mas o board game roubou meu coração. E eu acho que ele roubou meu coração pelas coisas que a gente tá falando hoje, sobre as possibilidades quando a gente joga RPGs menores. Quando tu falou assim, vai ter gente que vai jogar um jogo só uma vez, ele vai ser sensacional, mas tu vai jogar só aquela vez. E eu gosto disso no board game, de ser um hobby que às vezes é zero compromisso. Tu vai sentar, vai jogar aquilo ali e vai ser pela diversão, e às vezes uma temática tipo todo mundo é o Homem-Aranha é maravilhoso, sabe? Não é uma coisa que tu tem que criar uma longa história, que tu tem que lembrar que semana que vem tu tem que estar lá de novo obrigatoriamente porque tem campanha, né? Isso pra mim, especificamente, abre um mar de possibilidades, assim, de coisas que me deixam muito mais leve pra estar numa mesa do que o universo do RPG que eu conhecia, assim, que era, tipo, obrigatoriamente um compromisso. Eu sempre falei isso pro Douglas, eu não posso assumir esse compromisso. Eu não jogo campanha mais. A não ser que eu goste muito da pessoa, ou que seja um jogo que eu goste muito,
Não jogo campanha. Só... Olha, disruptivo, hein? Não, acabei. E sobre game boards, eu tenho experimentado muito os print and play ou os roll and write, porque a mecânica... Vamos lá, eu vou dar um passo atrás. RPG é nicho. Nicho é chato, porque você fica numa bolha. Quero sair da bolha. Então eu quero deixar de jogar RPG e jogar jogos narrativos. Como assim? Você já ouviu falar do Sim Mestre das Trevas? Sim. Sim. É um jogo narrativo com elementos de RPG, com elementos de jogo. Eu quero brincar com coisas assim. Então, eu acho legal eu imprimir um jogo de RPG solo que você vai jogar uma vez só e depois, se você for jogar de novo, ia ser a mesma coisa. Mas eu experimentei, eu compartilhei aquilo com a galera e eles vão compartilhar com outras pessoas e vão replicar aquilo. Um jogo de carta, de contar uma mentira. Eu estava conversando com um amigo, eu estou pensando em fazer uma proposta de jogo de carta com professores, onde a gente captura alunos, onde a gente usa os alunos para poder aumentar a nota da sala e fazer com aquelas mecânicas de sacanear. Não, esse aluno vem para minha turma, vem para o meu clube. Ou então, não, esse aluno de repente ficou rebelde e vai atrapalhar a turma. E isso não é um jogo necessariamente de RPG, mas a gente pode implementar com narrativa no jogo para você ter mecânicas associadas à narrativa para o jogo ficar mais divertido. Poxa, qual jogo hoje em dia não rouba elementos de RPG? Você joga jogo eletrônico, Metroidvania, tem elemento de RPG. Você joga jogo roguelike, tem elemento de RPG. Joga ação e aventura, tem elemento de RPG. Tudo tem elemento de RPG. Por que os game boards não podem ter elementos de RPG? E por que os RPGs não podem ter elementos de game board? A gente não pode ter um jogo que ao invés de dado você tem moeda, ao invés de ficha você tem uma saquinha com contas, e aquelas contas lá dentro, dependendo da cor, definem como ou o que você é, sabe? Sim. O RPG panfletário, junto com a galera indie, ele traz essas zoeiras de propostas, essa experimentação, e isso faz os jogos ficarem mais ricos. Então, eu acho legal essa ideia de sair do RPG e voltar, ou sair levando o que o RPG tem de bom para outros jogos. Aquele... eu não vou saber se eu vou falar o nome certo, mas acho que é Zombicide ou Zombicide. Zombicide. Aquele jogo, eu tava jogando com os amigos, mas eu estava achando extremamente chato, porque ele é moroso, porque ele é lento. Quando a gente botou ali um romance entre os personagens, a gente ficou sacaneando, dizendo que um personagem estava apaixonado por um zumbi, porque tinha um zumbi que só perseguia aquele cara. E a gente começou a criar uma história, e aquela história ficou muito mais divertida do que o jogo, e isso começou a retroalimentar o jogo. Foi uma das coisas mais divertidas que a gente acabou criando. E sobre propostas, voltando lá atrás, sobre propostas pequenas, não é só RPG panfletário que tem micros universos, tá? Outros RPGs grandes também tem, por exemplo, Monster Hearts, é sobre uma escola onde estudam criaturas monstros. Eu sou o vampiro, ele é o lobisomem, você é Frankenstein, e a gente estuda. O Pasión de las Pasiones é um jogo de novela mexicana. Opa! Não conhecia esse, cara? Não. É bem legal. Vale muito a pena. Deixa eu anotar aqui, porque você tem que ir pra minha lista agora. Pena. Pasión de las Pasiones. Joga, por favor. É PBTA ele, né? Jogar. PBTA. Gente, é a minha vida inteirinha novela mexicana. O Karyu Densetsu, que é da galera da Jambô, do Tormento e tal, é um jogo sobre porrada. É sobre porrada. Também gosto. Ele tem isso de regras sobre todo o resto e isso sobre porrada. Ele é sobre porrada. Você pode fazer outras coisas? Pode, mas com porrada fica melhor. Então, assim, a gente tem outros jogos mais focados, mas aí é aquilo que a gente começou falando lá no começo. Depende da proposta, depende do seu público-alvo, depende do seu escopo, de onde você vai lançar. Claro. Talvez se o Thiago não tivesse lançado pela Jambô, o jogo fosse um pouco menor. Ou fosse um pouco mais amplo para garantir mais público conhecer o trabalho dele. Não estou dizendo que eu sei não, tá? Estou aqui meramente supondo. Faço a menor ideia. Mas seria diferente. Sim, a gente tem a nossa revista digital, a Etérica, né? A gente tem uma revista digital que é trimestral. Em todas as edições a gente se propôs a colocar um RPG de uma página. Isso antes de eu ter noção de RPG de panfleto e toda essa comunidade que existe, né? Inclusive a gente tinha bastante problema para achar
gente pra escrever RPG de uma página. A maioria dos game designers que eu conhecia falava assim, escreve uma mecânica assim acessada, a gente precisa de um RPG, só que ele tem que ser em uma página, tantas palavras. Os caras, meu Deus, eu não consigo, tal. Agora achei toda uma comunidade. A gente achou toda uma comunidade agora, Karina, então não temos mais esse problema, mas... Tá resolvido. Beleza. Gato. Foi. Mas... O Bruce Wayne tava aqui dando uma de Batman, né? E daí a gente tá com essa... Começou com essa ideia, assim, eu fiz o primeiro pra me testar mesmo, né? Pra primeira edição número 0. E eu não consegui também, eu falhei, eu fiz em 3 páginas, tanto que até o Raul, que é o nosso diagramador, ele brincou. Ele botou RPG de uma página e daí ele riscou uma e escreveu como se fosse de caneta, assim, 3, sabe? Em cima, tipo, zoando com a minha cara, né? Vem participar da Jam. A gente tá com uma Jam agora, de RPG de uma página. Eu te ajudo. Eu bem que eu queria. Vamos brincar. Eu tô com 0 tempo, cara. Só a Karina sabe como eu tô com 0 tempo pra isso, mas fica o convite, eu vou chamar a galera que escreve pro Movimento RPG pra participar, de repente sai alguma coisa bacana de lá. E talvez eu inscreva alguns dos que eu já escrevi, talvez, ou não pode, tem que ser um inédito. Você não pode ter publicado ainda. Se você ainda não publicou, tá tudo bem. Não. Putz, que pena, porque o Sistema 42 é muito legal. Mas ele não é o de uma página, né? Não, tem que ser uma página. Mas daí tu dá uma, né? Não. Ajeitada. A gente lança o Sistema 43, pô. Então, o Douglas assim, não, uma página e tal. Tá aí, Sistema 42. Não dá, veja bem, não cabe. Enfim, mas eu achei um desafio muito bacana, assim, e é aquilo que eu falei. É muito mais difícil, às vezes, tu enxugar do que tu escrever mais, né? Tipo, é uma atividade até interessante pra galera que acha que pra testar pra ser sucinto, sabe? A galera às vezes tem um problema com isso. Vamos lá. O que é o sistema de RPG? Tá? Seu personagem tenta fazer alguma coisa, tá? O mestre vai nas regras, diz se precisa de algum teste ou não, o parâmetro, e você faz o teste. Certo? Isso, dependendo do resultado do teste ou da mecânica, você tem sucesso, falha, sucesso com custo. Isso é o grosso. Tudo bem que não são todos os RPGs que são assim, mas a grande maioria é isso. Você chega num conflito, num obstáculo, você faz alguma coisa, você analisa o resultado, e esse resultado guia os caminhos de por onde a história vai continuar correndo, certo? Isso cabe em uma página. Sim. Então você não precisa ter muitas características. Se você pega força, destreza e vigor, é tudo físico, tudo músculo. Se você pega carisma, percepção, sabedoria, inteligência, é tudo mental, com um pouquinho de social. Então você consegue reduzir um ser humano a testes que envolvem o raciocínio dele ou o corpo dele. E se você tem alguma magia, algum sobrenatural. Tem como você enxugar as coisas até dar meia página, se você quiser, se você fizer só com sorte. Então, o meu problema com o meu Sistema 42 que eu fiz é porque eu fiz um sistema baseado no universo do Guia do Mochileiro das Galáxias. E a parada é que ele é extremamente complexo propositalmente para ele fazer parte do sistema do Guia do Mochileiro das Galáxias. A ideia é o que? Ele é extremamente complexo. Ele é burocrático de propósito. Exatamente. Porque você poderia rodar ele no laser de sentimentos. Poderia facilmente, mas é que daí, tipo, fazer a ficha, tanto que eu digo que ele não é RPG para iniciantes, porque para fazer a ficha tu precisa calcular por teus pontos darem 42, sabe? Tipo, é uma mistura. Ele é bem assim, tipo, a ideia dele é ser burocrático para pegar esse universo e depois ele é extremamente simples de jogar. Eu detesto burocracia. Eu não sei se é extremamente complexo, mas burocrático é uma boa descrição. Douglas, se tu não falar de Caminho RPG, a Jujubinha vai ter um eu vou falar. Ela tá desesperada no chat. Mas é que não, apesar de não estar no tema, né? Porque não é um RPG de panfleto. Mas o Caminho RPG, esse aqui que tá na minha mão, esse aqui foi a coisa mais incrível que eu conheci na minha vida. Ele é um RPG em um marca-página. E aqui tu tem que legal. O sistema, uma aventura pronta, e ainda por cima tem explicando, né, tendo, como é que se fala, tabelas para te fazer rolagens aleatórias. Por exemplo, aqui tem o grid. Olha só. O gridzinho de exploração, legal. Cara, pô, viu que maneiro, que legal. Exatamente. Esse aqui é uma das coisas que a gente mais joga hoje no Movimento RPG, eu tenho certeza que é o Caminho RPG, que é esse sistema aqui. E ele é sensacional exatamente por essa facilidade, né? Tipo, ele foi criado pelo Fernando Fenero e o Silvio Haddad.
Inclusive já tivemos um podcast falando com eles aqui, entrevistando eles. E, cara, foi muito bacana eles falando que eles também têm RPG de panfleto. Inclusive eles mandaram alguns aqui pra casa, não chegaram ainda, pra mim mostrar pra galera, pra mim fazer playtests também. Mas eles falaram um pouco dessa comunidade, foi onde eu comecei a me aguçar, e daí acabou virando essa bola de neve. Infelizmente a gente se conheceu aí. Eu tenho certeza que o que a gente puder fazer pra divulgar mais o trabalho de vocês, da galera de RPG de panfleto, a gente vai fazer, né, Karina? Com certeza. Até porque a gente tá nessa comunidade também, né? A gente ainda não tá anunciando isso, então pra quem tá aí no chat de primeira mão, a gente tá fazendo alguns RPGs de panfleto que nós já temos, né? Que já foram publicados com a gente vai levar pra eventos, principalmente, pra apresentar pra galera, né? Esses RPGs. E, cara, o nosso diagramador tá fazendo a parte de fazer o panfleto e tal, mas é isso que o Peregrino falou, né? Não tem necessidade de ser nesse formatinho aqui que eu tenho uma amostra, né? Tipo, que ele é assim, aberto, né? Não tem necessidade de ser assim. Eu já vi um RPG de panfleto que ele é todo quadradinho. Na verdade, eu tô com ele aqui fácil. Que, inclusive, o pessoal do Flecha Mágica me deu. Tá aqui guardado pra mim fazer um TikToks. Mas olha só que legal. Ele é assim, daí ele abre aqui, e depois ele abre aqui. Sei lá que foi muito caprichoso. Ele capricharam muito nesse jogo. Ficou muito bonito. Ficou sensacional, cara. Eu participei de uns playtests iniciais dele. Eu sei lá que a gente ficou discutindo um tempão por conta de magia. É muito bom. O Lucius é menor ainda. Esse eu não jogo vi. Deles. É um outro jogo deles, vitoriano, de investigação. Bem estilo Sherlock Holmes, Dr. Jekyll, Dr. Hyde. Ele é menor ainda. Muito bacana. Bem divertido. Bem divertido. Assim, a gente tem uma galera que produz bastante jogo pequeno. Por exemplo, os da Lampião Game Studio, do Jorge, ele tem um que imprimiu uma folha, você corta ela, são 10 cartas, e essas 10 cartas você constrói cenas de RPG e vai jogando com aquelas 10 cartas. 4 são para sorteio. Aí, ó, tá vendo? Também você poderia considerar isso um RPG panfletário, se você considerar que é uma página. Sim, né? Sim. Então, existem muitos modelos diferentes. Tem esse aqui também, muito bom, do Valpassos. Sim. Que quando eu comprei esse aqui, ele ainda era pequenininho, né? No último DOF ele tava já no formatão grande, né? Ó, é isso aqui, o RPG. Ele é muito bonitinho. Sim. Então, assim, a gente tem muitos formatos diferentes e é legal ter esse tipo de formato. Tem um que eu vi, que eu já não me lembro mais onde é, que você pega a folha, dobra ela em 8 e dobra ela em 6. Que aí você vira um pedaço com o outro, você faz uma cena do RPG. Aí se você dobra de novo, você faz outra cena. Se você dobra de novo, você faz outra cena. Então ele é todo baseado... Atrás são as regras, né? Mas ele é todo baseado em você dobrar o papel para você ir explorando aquele pequeno dungeon. É uma dinâmica que eu só vi em jogo de escape até hoje. O jogo de escape tem muito isso, né? Os exits da vida, dobrar, cortar, virar a página. Nunca tinha pensado nisso para um RPG, assim, exceto para tu fazer um minigame dentro, né? Um desafio ali, tipo, ser um challenge do RPG. Mas não como sendo a própria aventura. Se você faz um dungeon crawler pequenininho, com um personagem que dá um pedacinho assim só, você consegue fazer ele dobrando. É divertido, não é legal? Pra escape room não é maneiro? Com certeza. Não, e eu acho que essas coisas que a gente mexe no formato, sabe, dá uma sacudida na gente. Porque quando a gente pensa, eu quero jogar um RPG diferente, a gente vai pensar, qual é o sistema que eu não joguei ainda? Mas a gente não tá falando só de sistema, sabe? A gente tá falando de toda uma outra maneira, né? Então tu já pega um panfleto dobrado de um jeito diferente, tu já pensa, eita, peraí, isso aqui que eu tô vendo é completamente diferente do que eu vi até aqui. Não, o que a gente tá falando de materialidade, né? Quando eu fiz o sistema 42, eu me achei muito inovador, porque eu não uso dados, é só uma moeda, né? E eu achei, nossa, daí os caras, tipo, tem jogo que usa carta, carta é mais comum, na verdade, tem bastante, mas tipo, tem gente que, como tu falou, usa dominó. Eu vi a gente escreveu né? O Raul escreveu em parceria com um amigo dele, que tu usa a aleatoriedade das coisas. Então, por exemplo, assim, se determinado carro passar na rua agora, tal coisa acontece, se não, acontece tal coisa. Então, tipo, tu não usa... Tu pode jogar isso no ponto de ônibus, tá ligado? Sentado.
Então, assim, o Aliança RPG, o Tom do Aliança RPG, ele criou um que usa tabelas desse mesmo tipo. As horas, o clima, a cor da sua camisa e... tipo aquelas coisas do Reddit, tá ligado? Tipo, isso, mas aí é pra definir as coisas do jogo. Caraca. Então, Muito legal. Não é? Sim. Legal. Mas você joga uma vez só. Sim, exatamente. Me parece coisa que tu tá lá, sei lá, no bar e tu pensa assim, vamos jogar um RPG agora, mas não tem um sistema, sabe? Daí tu começa a inventar, daí tu fala, mas isso foi bom, deixa eu anotar aqui. Tem um sistema chamado Pretzels and Beer. Não é minimalista, mas é pra ser jogado em bar. Enfim, o papo tá muito legal, mas nosso horário tá acabando aqui. Então, como a gente sempre faz, estamos na taverna, vamos para nossa rodada final pra gente encerrar esse assunto. Então, Karina, aquela última pergunta aí pro Peregrino ou uma indicação pra galera que tá no chat aí, aquela última fala pra gente matar essa taverna. Vai lá. Eu vou pedir os 5 RPG de panfleto que a gente precisa sair daqui e pegar imediatamente, assim, tipo, começa por aqui. Tá, vamos lá. Vou falar pelo meu gosto particular, mas isso... Sim, ninguém é responsável pelo gosto dos outros, assim, né? Tipo, qual que é a lista definitiva, não? A tua lista. Eu vou falar o primeiro, o Laser e Sentimentos, porque ele é minimalista e panfletário, então você consegue adaptar ele para quase qualquer coisa. Esse tem no Movimento RPG pra galera acessar lá a resenha. Mas pode continuar. Meu Deus, esqueci o nome agora. Eu vou falar o Macaco Gordo, do César Milman, porque ele é tudo que você precisa para jogar o OSR, tirando as mecânicas de OSR. Então, ele é bem focado em exploração. Eu gosto muito do EPA, os Exploradores Perdidos de Anchieta, porque você joga os dados da mesa para formar um mapa. Você tem mecânicas de metagame, como, por exemplo, você tem um MacGuffin para carregar do ponto A ao ponto B, mas tanto faz o que você está carregando, né? Eu vou falar do meu, que é do grupo com quem eu escrevi, que é o Trairagens e Selvagerias, porque ele é produto de um coletivo que sentou junto, estudou e produziu um jogo que é completamente alucinado. Você é um cyberpunk futurista, tem que salvar animais, o reino da capivara... É uma loucura. E o Crianças Perdidas. Crianças Perdidas em Mundos Alternativos, que é um RPG, se eu não me engano é da Mundo Escolhido, mas eu posso estar enganado. Que é um RPG, se eu estiver enganado, eu recomendo também qualquer um da Mundo Escolhido. Que é um RPG que simula o Caverna do Dragão, onde você tem 4 características e os seus pontos de vida são suas características. Você vai perdendo elas. Você perde a sua espada, você perde a sua perícia, você perde o seu conhecimento. Então você vai perdendo quem você é durante o jogo se você tomar dano. Eu acho bem interessante e tira a mecânica de HP e troca por uma mecânica de ser, de lembrar. Eu acho divertido. Então, 5 recomendações bem diferentes entre si, para todos os gostos, todos eu joguei, todos eu acho muito bons. É isso. Show de bola, respondido. E agora pra gente encerrar então, Peregrino, a tua palavra final aí. Cara, aproveita agora o espaço para indicar RPG de panfleto, onde a galera pode encontrar, de repente as principais editoras editoras é uma palavra forte, né, como a gente falou, mas querendo ou não, se tu publica várias... que tá produzindo, várias produtoras. Tá produzindo, as redes sociais também, coletivos, né? Coisas do gênero, pra eu quero começar, qual caminho eu faço? Aproveita esse espaço aí. E depois já engata e faz o jabá também de novo do RPG World aí, pra quem não conhece, conhecer e ver o trabalho de vocês. Sim, senhor. Bom, vamos lá. Se você nunca jogou nenhum RPG panfletário, talvez você tenha um pouco de dificuldade de achar ele, porque ele não vende nas principais lojas e editoras. Você vai ter que procurar em lojas de RPG. Hoje fechou, mas a Dungeonist, que era uma loja nacional de RPGs, tinha muitos RPGs panfletários. Normalmente você associa RPG panfletário a jogos minimalistas. Então, com o termo minimalista, você engloba o panfletário. Só que minimalista seria tipo 30 páginas, 5 páginas, né? E panfletário. Você não vai achar muita coisa com RPG panfletário, porque a palavra panfletário ela tem muito associado à propaganda política. Então,
você vai achar RPGs de uma página, RPG minimalista, com mais facilidade. Como a Dungeonist fechou, eu estou recomendando vocês irem no Bazar Verde, do Thiago Rolim, que é um grande acervo de jogos nacionais, o maior hoje. Eu recomendo você no Drive-Thru RPG, é uma loja americana, tem diversos jogos panfletários. A gente cobra em americano, em euro, mas tem muita coisa de graça, muita. O itch.io, que é o link que eu passei para vocês, para facilitar, porque ele tem um foco em game design, então você vai achar muita coisa experimental, e em especial RPGs panfletários, que lá você acha como minimalista, print and play, né? Assim, esses 3 principais, hoje, eu recomendaria para você procurar. Agora, títulos para você caçar, eu recomendo os da RPG World, os da Mundus Coliden, os da Rizoma, os da Lampião Game Studio, os do Flecha Mágica, que estão lançando agora, eles também fazem bastante RPGs de panfleto. Tem muito, gente. É muito maior do que vocês conseguem imaginar. Eu acho que se você somar todas as folhas de todos os RPGs de uma página lançados, supera todas as folhas somadas de todos os outros RPGs. Olha aí. Sem pestanejar, eu consigo apostar e ganhar nisso. Sobre RPG World, já falamos, volte para o começo, volte para a primeira casa. Nós somos uma iniciativa de fomento cultural focado em RPG, atuamos em especial na Baixada Fluminense, criamos eventos, conversamos sobre jogos, fazemos jogos nós mesmos, ajudamos os outros a fazerem jogos. Por exemplo, eu dei um monte de pitaco no Tordesilhas. O Tordesilhas, a segunda edição que saiu esse ano do Luiz Cláudio do Universo Simulado. Eu fico metendo o dedo lá assim, ó, isso aqui tá errado. Não, assim. Não, Luiz, isso aqui tá bom. Não, bota assim. E o maluco resolveu me ouvir. Então a gente também atrapalha o desenvolvimento dos outros. E gostamos de jogar, gostamos de apresentar jogos às pessoas, gostamos de experimentar. Como eu falei antes, eu não gosto de jogar campanha, a não ser que você seja pessoa do meu coração. Por exemplo, um amigo meu chamado Guilherme, que está aí no chat, fantasiado de Davidson, ele mestrou para mim uma campanha. Eu deixei ele mestrar porque ele está no meu coração. Se fosse outra pessoa, eu ia falar não. Eu mestrei o Lobisomem Apocalipse no Flecha Mágica, uma campanha, mas também porque eu gosto muito do Sirlock da Renata, porque eu não suporto campanha. Não dá tempo de viver uma campanha e viver uma vida. Eu prefiro jogar 30 jogos diferentes durante o ano do que jogar o mesmo jogo o ano inteiro. Mesmo que seja um romance épico, lindo, onde eu vou salvar os hobbits. Não. Essa semana eu salvo o Hobbit, essa semana que vem eu salvo o Land. Mas é particular, né? Se você gosta de jogar sua campanha, continue. É legal. Não tô dizendo que é ruim. Só tem um tempo. Eu tô ficando velho, gente. Aqui. Eu não tenho cabelo. Se você quiser apoiar o RPG World, e por favor queira apoiar o RPG World, pelo itch.io, pelo Drive-Thru RPG, você consegue comprar os nossos materiais. Nós também vendemos o Dragõezitos físico, o livro que foi pro DOF desse ano. Você acha com facilidade. A maioria dos nossos jogos ele é pague quanto quiser. Então, se quiser pagar 0, nós aceitamos 0. Se quiser pagar 1 milhão, eu vou ser eternamente grato. E vou lançar um monte de jogo só de raiva, né? Nossa, se você pagar 1 milhão, meu irmão faça o jogo pra você. Com certeza. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu caí aqui um pouco de paraquedas, eu não sabia o que estava acontecendo até hoje. Mas nem a acho gente. que eu me virei bem. Acho que eu me virei bem. Mas depois vocês me contam. Se eu me virei mal, por favor, me contem. Foi incrível, assim. E eu tava pensando agora aqui no final, na tua última fala, que eu sou da época que quando a gente explicava o que era RPG, a gente falava assim que a graça do RPG é que tu crescia o teu personagem e evoluía ele através das aventuras. Então, tu começou a falar de novo, né, sobre a história de não fazer campanha, eu fiquei pensando, cara, na real que lá atrás me ensinaram que RPG era exatamente sobre tu pegar o teu personagem e continuar, que essa era exatamente o que tu não gosta. Sabe como é que eu defino RPG? O RPG é uma contação de história colaborativa e emergente. Você nunca sabe como é que vai acabar e só funciona se você jogar em grupo.
Exatamente. Mas tem um RPG solo. Eu sei, gente, eu sei. Mas aí se chama RPG solo, tem um adjetivo ali pra separar, né? Assim como tem RPG online e outras várias milhares de outras coisas. Digital. Não, mas genial, assim, eu quis trazer isso porque, de fato, assim, tipo, é muito disruptivo quando a gente pensa que existem milhares de outras formas de fazer o hobby, assim. E tu pode achar a tua, né? Com certeza. Sim, tem espaço pra todo mundo. E tem, né? É só a gente deixar o espaço limpinho para que todo mundo possa participar de fato, que tem espaço para todo mundo. É isso aí. Até foi comentado, né, a Lampião Game Studio, nós temos lá na nossa loja, na loja.movimentorpg.com.br, vocês encontram os jogos da Lampião, inclusive físicos para comprar, a gente está cadastrando os digitais, inclusive. O Valpassos, inclusive, escreveu um RPG de uma página pra gente lá da Etérica, né? E vai ter esses panfletos também. Então, galera, conheçam também a Lampião, esse eu posso indicar. O pessoal do Flecha Mágica também já jogou com a gente é muito parceiro deles, então conheçam também o material deles. E todos esses outros que o Peregrino falou, inclusive o RPG World, nós vamos deixar os links aqui embaixo, né? Quando esse episódio virar um post, por enquanto eu não consigo mexer na descrição, mas ele vai estar aqui e também no post que vai para o nosso site. Se você está escutando isso aqui no Spotify no futuro, vai lá no site, vai ter todos os links para você baixar muito RPG gratuito e também o link para vocês apoiarem tanto a iniciativa do RPG World quanto outras iniciativas de RPG panfletário aí, se você gostou dessa ideia, galera. E, gente, deixem os seus comentários aí, o que vocês gostariam de ver como RPG panfletário, quem sabe assim a gente não inspira novos criadores, ou de repente o Peregrino vai lá nos comentários e fala assim, já existe, tá aqui, e a gente faz um grande guia de Cara, RPGs. uma thread genial, sério, comentem coisas e a gente desafia ele a dizer se já existe. Olha aí, ó. Mas, gente, não é só porque já existe que não pode existir melhor, hein? É verdade, isso também é muito real, olha aí. Mas, gente... É isso, eu queria agradecer a presença de todos que estavam no chat aqui com a gente, foi muito legal. Jujubinha, Davidson, Andressa, Cristiane, e quem mais estava no chat? Desculpa se eu não vi todos os nomes aqui agora. A Bel apareceu também. A Bel apareceu, Luizinho, um monte de gente mesmo. Queria agradecer a presença de todos. Se você pegou esse papo pela metade, fica tranquilo, você vai poder voltar agora a assistir, ou então, quinta-feira da semana que vem, ele sai cortado ali, né? Cortado o começo e o fim para você só escutar mesmo o papo. E também, se você prefere escutar no Spotify, também vai estar lá para você escutar enquanto tá indo caminhando para casa ou whatever aí. Ou no carro, lavando a louça, fazendo café. É isso aí, galera. Então é isso, a gente se vê amanhã a partir das 9 da noite. Importante, quase que eu esqueço. Gente, amanhã, às 9 da noite, nós vamos estar jogando Vampiro à Máscara, quinta edição, lá na Roxinha, tá? Mas na quarta-feira, nós vamos estar jogando Epifania, quase que eu esqueço disso também. Epifania, Deuses em Nós, Deuses Entre Nós, na verdade. Uma one-shot lá na Roxinha também, às 9 da noite. Vai ser realmente... Como eu falei, a gente explodiu uma... Vamos lá, contexto. A gente tem uma campanha que acontece às quartas-feiras, chamada Guilda dos Guardiões. Nessa campanha, várias pessoas narram, cada capítulo uma pessoa narra e sempre mudam os jogadores, né? Basicamente quem joga lá são nossos amigos, parceiros, gente que está a fim de jogar e patronos, né? E essa história se passa em torno de uma vila, chamada Vila de MRPG, que é onde os patronos têm os seus personagens. Até aí tudo bonito, né? Só que a gente muda sistema e muda cenário como a gente muda de camiseta. Então, basicamente nós jogamos de... sei lá, clássico D&D quinta edição. Faz muito tempo que nós jogamos, mas começamos com ele. Até jogamos Starfinder. Não, Starfinder ainda não. A gente jogou Space Dragon, a gente jogou Sétimo Mar, a gente jogou Caminho RPG, a gente jogou... Ixi, um monte de coisa. Agora tá até me faltando coisas na cabeça aqui. Foi tanta coisa. E acontece que nós explodimos um reator nuclear na vila. Então a vila não existe mais. A última história que nós estávamos jogando era Mutante Ano Zero, porque nós estávamos jogando a época radioativa da vila, e nós conseguimos trazer aí uma entidade que pode ou não salvar a vila. Isso vai acontecer na próxima quarta. Então, se os jogadores na quarta fizerem cagadinha, não tem mais vila. A nossa campanha de 2 anos acabou. Se eles não fizerem cagadinha, como RPG não tem roteiro,
vai dar tudo certo e a vila volta. Então, tudo depende dos jogadores na quarta-feira que vão interpretar divindades, tá? Epifania é sobre interpretação de divindades e conceitos. É bem legal essa ideia. Venham para conhecer. Quarta-feira, às 9 da noite. Mas, eu falei tudo isso para falar que na quinta-feira nós vamos ter um RPG de indie aqui, tá? Que vai ser o Leandro. Acho que é Leandro Games, o canal dele, né? O canal não, o nome que ele se divulga por aí. Que jogou com a gente o RPG na quinta da semana passada, o Macaco Gordo. E nessa quinta-feira nós vamos ter ele narrando. Esqueci o nome do nosso narrador. Ai, meu Deus. Eita, ó, César. O César narrou pra gente na semana passada, o Leandro jogou e parece que eles vão inverter agora na próxima quinta. Então vai ser Cara, eu ainda não sei exatamente qual vai ser o sistema, porque ele deu umas opções lá, o pessoal tá escolhendo. Mas eu sei que na quinta-feira nós vamos ter um RPG íntimo, um one shot, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Porque a última foi muito da hora, que nós jogamos com o César, o Macaco Gordo, que eu não sei se eu poderia estar falando o nome do sistema, porque a roxinha nos bloqueou por esse nome, porque infelizmente está sendo usado de forma pejorativa por aí. O quebra-galho, pode chamar de quebra-galho. Pode ser. E, enfim, mas foi muito bacana e eu tenho certeza que essa de quinta também vai ser legal, então vocês não podem perder, galera, tá bom? É isso, nossos links todos você vai encontrar como Movimento RPG, menos a roxinha, que você vai encontrar com esse link que eu vou mandar aí pra vocês aí no chat, tá? É só procurar lá como MRPG Oficial, beleza, galera? Encontrando a gente lá, você segue a gente e sabe quando a gente tá vivo. A gente tem live de terça a sexta, e sexta é Caminho RPG. Então essa semana, com exceção de Vampiro, que é amanhã, o resto da semana é tudo RPG nacional. Quarta, quinta e sexta é RPG nacional, e quinta e sexta é RPG panfletário, né? RPG minimalista. Então, olha aí, ó. Quem diria? E não foi planejado. Quinta-feira foi, o resto não foi só acaso mesmo. Você perdeu a oportunidade de dizer que planejou tudo. Não, eu não gosto de tomar os créditos das paradas das outras pessoas. Então, dessa vez eu deixo. O Deus do caos que tava ordenando esses conteúdos. É, tipo isso. O NIMB tava lá. Enfim, galera, é isso. A gente se vê amanhã, às 9 da noite, na Roxinha. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.